Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no início da nossa celebração, do nosso culto de adoração ao nosso Deus, lá no Salmo de número 133. Por favor, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, aí no seu lar, ok? Diz assim: "Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre." Como Deus ordena a bênção na comunidade, na comunhão. Nós estamos distante, fisicamente falando, nos últimos dias, mas estamos bem próximos uns dos outros através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo que um dia nos batizou. E eu gostaria que você, nesse início do culto, agradecesse ao Senhor por essa oportunidade que você vai ter hoje de ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, de cultuar, de adorar, de glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. E agradeça também que mesmo diante de tanta distância uns dos outros, nós estamos próximos no mesmo Espírito, na mesma comunhão. Assim como o tema do texto diz, né? No Salmo 133. "Ó, quão agradável é viver unido os irmãos." Que nós possamos ser unidos em todos os aspectos da nossa vida. Que nós possamos estar juntos na oração, na palavra, no compartilhar, nos comunicando uns com os outros no nosso dia a dia. Feche seus olhos, vamos orar agora em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor. Pai, abençoa a nossa vida. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo nos conduza a uma verdadeira adoração, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Pai amado, aquieta, Deus amado, a nossa alma, e que em nome do Senhor Jesus, todo e qualquer intento ou levante do maligno contra as nossas vidas caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, o poder do Senhor seja manifesto sobre cada um dos meus irmãos que estão agora, Deus amado, ouvindo esta mensagem, Deus amado, ouvindo, Deus amado, esta palavra que vai ser ministrada aqui, Pai. Fala conosco, Senhor, e nos abençoe no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos também ter aquele período nosso de oração, onde nós oramos uns pelos outros, onde você vai ter a oportunidade aí na sua casa de poder colocar o seu pedido diante de Deus. Eu vou estar orando aqui, intercedendo por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu convívio, pela comunidade onde você reside, enfim, nós vamos ter aquele tempo especial de oração. Mas também queremos lembrar das pessoas que nós temos o compromisso de orar já há um bom tempo e pessoas que o Senhor já tem atendido muitas das nossas orações, das suas orações. Eu estou falando aqui do caso da nossa irmã Regiane. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela, por aquilo que Deus tem realizado no coração daquela mulher. O Senhor tem curado ela a cada dia. Ela tem vivido um dia de cada vez na presença do Senhor. E nós vamos continuar a orar e buscar a cura diante de Deus para a vida da nossa irmã. Que Deus abençoe a Regiane, abençoe o seu esposo, Júlio, a sua filha Nicole, a Nelise, toda a sua casa. Eu gostaria que você colocasse a vida dela em oração, o tratamento que ela faz, né? Todos os dias, ali fazendo hemodiálise, devido à enfermidade nos seus rins, mas Deus é um Deus gracioso para com a vida dela. Queremos orar também pela vida da nossa irmã Rose Barros, agradecer a Deus pela vida da nossa irmã, né? Uma luta todos os dias, é uma batalha, mas o Senhor tem dado vitória dia após dia com relação ao câncer, em que ela vem enfrentando um bom tempo, e o Senhor está restaurando a vida daquela mulher, como ela mesma disse: "Eu vivo um dia de cada vez na presença do Senhor." Vamos orar por ela, orar pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu sustento, nesse momento que ela não está conseguindo trabalhar. Que Deus levante outras pessoas para contribuir e abençoar a nossa irmã, em nome de Jesus. Queremos agradecer mais uma vez pela vida da nossa irmã Célia, pela cirurgia que ela fez, correu tudo bem, graças a Deus, né, está se recuperando bem, e nós vamos continuar a orar para que Deus esteja sustentando a vida dela, a vida do Ataíde, do João Marcos e também do Davi, que esteve recentemente internado, mas graças a Deus nós oramos também, já saiu do hospital, já está em casa, reintegrado à família, se recuperando dessa enfermidade que estava assolando ele, mas Deus está com ele em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu gostaria que você também lançasse seu pedido agora.
Eu não sei qual é o seu pedido, qual é a sua dor, qual é a sua queixa, qual é o seu problema, mas Deus sabe e eu vou orar por você também e pela sua família. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Tiago capítulo 5, versículo 13 fala a respeito da oração da fé. E nós oramos agora a oração da fé em prol destas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a vida da nossa irmã Regiane, restaurando o seu físico, o seu interior, ó Pai, a sua alma. Que o Senhor traga alegria ao coração desta mulher. Que o Senhor traga forças a ela, Deus amado, determinação, Deus amado, e que ela tenha certeza e a convicção de que Tu és um Deus que se faz presente na vida dela todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Protege o Júlio, seu esposo, ó Deus. Guarda este homem, o coração dele, o seu trabalho, Deus, o seu sustento, o pão nosso de cada dia, a sua mesa, em nome de Jesus. Abençoe as meninas, ó Pai, a Nicole e a Nelise. Guarda os seus corações também e que eles continuem firmes nos propósitos com o Senhor. Pai, eu apresento a vida da nossa irmã Rose Barros diante de Ti, ó Pai. Tu sabes, Senhor amado, a luta que esta nossa irmã enfrenta com essa enfermidade maligna, ó Pai. Mas obrigado, Senhor, porque ela tem resistido tudo isso, na dependência do Senhor. O Senhor tem dado forças a ela, ó Pai, determinação, fé, convicção, Deus amado, de que o Senhor está respondendo a sua oração e a nossa oração como igreja. Deus, cuida dela. Cuida do seu emocional, do seu espiritual, da sua vida financeira, ó Pai, de toda a sua família, os seus filhos que convivem com ela todos os dias e têm presenciado a luta que a sua mãe tem enfrentado. Pai, guarda esta família e que o Senhor traga cura física, Deus amado, a vida da tua filha em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos a Rose Barros diante do Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado pela vida da nossa irmã Célia. Senhor, louvado seja o teu santo nome, obrigado por cada resposta da oração, obrigado pelos detalhes, como foi a cirurgia, as minúcias, ó Deus, o quanto o Senhor usou a mão daquele homem, daquele médico, Pai, para operar a tua filha, ó Deus, e trazer, ó Deus amado, a condição favorável à vida dela, com relação à sua visão, Pai. Que o Senhor guarde o coração da Célia, o físico, a sua recuperação, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Obrigado também pela vida do Davi, do seu filho, Pai, que ficou um período internado, Pai. Não sabia o que aquele menino tinha, mas obrigado porque o Senhor revelou através do diagnóstico médico, Pai, que era, Deus amado, nada mais do que uma dengue, Senhor. Mas o Senhor deu a vitória. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado porque já está em casa, reintegrado à sua família. Que o Senhor o guarde nesta recuperação. Abençoe também o João Marcos, Deus, o filho mais velho do casal. Guarda a vida deste menino, Pai, que ele cresça em estatura e graça diante do Senhor. Toca no mais profundo da sua alma. Traga uma limpeza espiritual, física e emocional a este menino e que ele possa crescer e prosperar nos caminhos do Senhor, sendo um grande homem de Deus. Pai, abençoe o irmão Ataíde, ó Pai, o presbítero Ataíde. Pai, diante dessas batalhas, desses embates espirituais, emocionais, físicos que ele tem sofrido, que o Senhor o renove dia após dia, Pai. Nós apresentamos esses nossos irmãos e essas famílias diante do Senhor, sob os teus cuidados em nome de Jesus. Quero orar também por cada um dos meus irmãos que lançaram seus pedidos agora, lá no seu lar, na sua casa. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, sabe da sua luta, sabe qual foi o seu pedido, Pai. Deus amado, toca, recolhe cada um desses pedidos, Deus amado, no teu altar, no trono de graça do Senhor, e que o Senhor esteja abençoando para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim e nós te agradecemos por tudo, o nome precioso e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Eu quero passar a palavra agora para o Ministério de Louvor. Nós vamos cultuar ao nosso Deus, adorar ao Senhor, e que você possa fazer uma entrega da sua vida nesse momento para o Senhor, que você o adore em espírito e em verdade com todo o seu coração. Amém? Essa é a hora da adoração.
Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, de versículos de 1 até o versículo 10. E nós vamos ali discorrer esse texto e nós vamos estudar um pouco sobre a palavra do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para você e para mim hoje, neste momento tão especial em que nós estamos aqui reunidos para cultuar ao nosso Deus. O tema dessa mensagem é Igreja Saudável em Tempos de Crise. A crise, ela chega para todos, as dificuldades chegam para todos, mas como nós devemos nos comportar diante dessa situação, diante dessa a luta espiritual que nós estamos vivendo nos últimos dias, batalhas e mais batalhas, mas eu gostaria de levá-lo a refletir comigo um pouco sobre aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O mais importante hoje é você abrir os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, a voz do Mestre, a voz de um Pai que te ama, que tem algo especial para você e quer falar contigo hoje na profundidade. E eu quero desafiar você hoje, em nome de Jesus, para que você possa se posicionar diante de Deus. Que você não seja um crente mediano, um crente à margem, mas que você seja um crente fervoroso, um homem ou mulher de Deus que seja profundo com o Senhor, que tenha laços profundos com Deus, através da sua palavra, através da oração, que você venha desenvolver um relacionamento com o Senhor dia após dia. E eu gostaria que você abrisse então em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 1 a 10. Acompanhe comigo que eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, ok? Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia, na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles, mesmo tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e ela é poderosa, e a Tua palavra não volta vazia. Que neste momento seja um momento muito especial, aquieta o meu coração, aquieta a minha alma, aquieta o coração e a alma dos meus irmãos que estão agora em seus lares para receber esta mensagem. Fala conosco, Senhor. Pai, Tu sabes o quanto eu preparei, o quanto eu estudei, eu me aprofundei, Deus amado, na Tua palavra, mas eu dependo do Senhor e do Teu Santo Espírito. Eu sou homem falho e pecador, tanto quanto aqueles que estão me ouvindo hoje, Deus amado, sobre a Tua palavra. Mas a minha oração é para que o meu coração, os nossos corações sejam alinhados ao coração do Senhor, que a nossa mente seja alinhada à mente do Senhor, que o nosso olhar seja o Teu olhar, que o nosso ouvir seja o Teu ouvir, que o nosso falar seja o falar do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama unção sobre nós, unção sobre a minha vida para ministrar a palavra, unção para aqueles que vão estar ouvindo a palavra, que o Senhor venha manifestar poder sobre nós, Deus amado, neste momento. Eu oro assim e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, para que nós possamos entender todo esse contexto, esta palavra,
Nós precisamos entender o que estava acontecendo ali na igreja de Tessalônica, que igreja é essa, o que o apóstolo Paulo escreveu, por que ele escreveu essa carta, qual é o objetivo, qual é o sentido de tudo isso, para que a gente possa então, na caminhada, perceber algumas coisas no nosso cotidiano hoje, porque a Bíblia é um livro atual, a Bíblia é para hoje, a Bíblia é para agora. Embora seja um livro que foi escrito há tantos anos atrás, mas ela serve hoje porque ela se renova a cada dia na minha vida e na tua vida, em nossas vidas. Deus nos renova a cada dia através da sua palavra. Então eu separei aqui algumas explicações. O autor desta carta foi o apóstolo Paulo, que chegou pela primeira vez à cidade portuária de Tessalônica. Ou seja, Tessalônica era uma cidade portuária, assim como Santos, né? Que não está mais próximo da gente aqui. Durante a segunda viagem missionária, Atos 17, capítulo 1 e 14, vai falar sobre os embates que o apóstolo Paulo sofreu ao evangelizar aqueles irmãos de Tessalônica. Este foi o segundo lugar em que o evangelho foi pregado na Europa. Olha que interessante isso. Filipos foi a primeira cidade e Tessalônica a segunda cidade onde o evangelho chegou através do apóstolo Paulo. Esta igreja, pela saída de Paulo, devido à perseguição, deixou-os sem uma liderança experiente. Mas o relatório de Timóteo trouxe muita alegria e sentimento de gratidão a Deus pelo crescimento e maturidade dos irmãos. Ou seja, o tema da mensagem é Igreja saudável em tempos de crise. Cada um tem a sua crise. A minha crise não é igual à sua crise. O meu pecado não é igual ao seu pecado. A minha luta não é igual à sua luta. Ou seja, mas nós podemos tirar lições diante das adversidades da vida. E o apóstolo Paulo aqui, ele era um homem muito perseguido porque ele era um pregador da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo era um homem que Deus levantou para confrontar o pecado das pessoas através da pregação do evangelho, quando ele pregava e falava sobre Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. E isso trazia aquelas pessoas uma coceira nos ouvidos, um incômodo, porque o judeu não acreditava e não acredita na vinda do Senhor Jesus. Não acredita que Jesus Cristo é o Messias. Mas o apóstolo Paulo estava ali, nesses embates, pregando a palavra, e onde ele passava, ele deixava ali a presença de Deus através da pregação do Evangelho. E nós vemos aqui que há um momento de crise quando o apóstolo Paulo começa a pregar e de repente aquelas pessoas tomam a decisão por Cristo, abandonam os seus falsos ídolos, os seus falsos mestres e agora rompem com a sua religião, rompem com a sua comunidade e começam agora a entender de que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio da conversão é você crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. E essa crença e essa caminhada, esse passo, ele é dado quando você entende de quem você é e qual é a sua condição. De que nós somos pecadores. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Há um processo na vida de cada um de nós. O meu processo foi diferente do seu processo. A minha caminhada foi diferente da sua caminhada, mas o mesmo Deus que me salvou e morreu na cruz pelos meus pecados é o mesmo Deus que salvou a sua vida e te livrou das garras de Satanás. Olha só que interessante, os contextos como vão fechando, né, as peças do quebra-cabeça da nossa vida cotidiana, da nossa vida diária, mas Deus se faz presente. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo passando por esse momento de crise através da perseguição. Para que você possa entender o contexto aqui dessa mensagem, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos capítulo 17, no versículo 1. Atos capítulo 17, versículo 1. Olha só que interessante o que diz lá. Atos capítulo 17, versículo 1. Tendo passado por Antípolis e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Isso o apóstolo Paulo na sua caminhada. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados
arrazoou com eles acerca das Escrituras. A palavra razoar significa pregar, ensinar, né? Ser contundente com a sua doutrina, e era o que o apóstolo Paulo estava ali pregando a palavra do Senhor. Versículo 3 de Atos capítulo 17. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo então dizendo àqueles irmãos, aquelas pessoas ali que estavam ouvindo a palavra: olha, Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, é esse que eu estou anunciando. É o Cristo que morreu, que padeceu na cruz e que lhe trouxe libertação às nossas vidas. Versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: este que tem transformado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá hesitar e perturbar o povo. Olha, presta atenção no versículo 14 e no versículo 15. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e a Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Qual era a pressão e qual era a crise aqui? O apóstolo Paulo chega àquela cidade, entra com o evangelho, com a palavra de Deus, houve ali uma repercussão, houve conversões, houve pessoas que foram transformadas, houve ali um levante de homens e mulheres que creram na palavra do Senhor, e por isso então havia ali uma resistência. O inimigo se levantou ali contra o apóstolo Paulo, contra Silas, para que não pregassem a palavra, e eles tiveram que sair imediatamente daquela cidade. Mas, como diz o texto aqui, então, voltando agora lá para Tessalonicenses capítulo 1, diz assim, olha a saudação: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Uma saudação do apóstolo Paulo àqueles irmãos. Aí depois o apóstolo Paulo, ele orava sem cessar por aquela igreja. Então, ele saiu daquele lugar, mas ele continuou ali em oração, orando por aquelas pessoas que haviam recebido a Cristo como único Salvador da sua vida. O versículo 2 diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras,
mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo aqui, então, ele tinha uma prática. A prática dele era orar. Orar e dizer: Deus, cuida daquele povo. Eu não estou lá, estou impossibilitado de estar presente com aqueles meus irmãos ali, mas a palavra foi plantada em seus corações. E a obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Você que um dia se converteu, entregou seu coração para Jesus, você que é batizado com o Espírito Santo no momento da sua conversão, você entende aquilo que eu estou falando para você, porque você tem vínculo com o Senhor. Não importa a situação, a circunstância, não importa se o seu pastor físico, o homem que te discipulou, ou seja um presbítero, um diácono, um irmão mais maduro na fé, ele não está presente naquele momento, mas você sabe de que Deus está presente na sua vida. E Ele é que vai sustentar a sua vida, Ele que vai dar para você o suporte, a sabedoria, a graça, para que você possa resistir as adversidades da vida, as crises que a vida nos oferece. E eu acho interessante também ressaltar aqui que, além da oração do apóstolo Paulo, ele diz assim que a operosidade da vossa fé que produz o quê? O que a fé produz? Ela produz resultados. Então ele percebia que aquela igreja, aquele grupo de pessoas, eles receberam a palavra com tanto amor, com tanta intensidade, que eles estavam reproduzindo, através da sua fé, boas obras. Que obras? Transformação de vida, transformação de comportamento, transformação de atitudes. Já não eram mais as mesmas pessoas, porque agora Deus fez o quê? Um renovo na mente e um renovo no seu coração. Tiago vai falar sobre isso, e eu gostaria que você abrisse lá em Tiago capítulo 2. Olha só que interessante. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. (14 a 18). Diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago aqui fazendo um trocadilho sobre fé e obras. O que é mais importante? A fé ou as obras? Eu creio que a fé repercute obras, porque se você vive pela fé, você vai caminhar pela fé, você vai dar testemunho pela fé, você vai ajudar as pessoas pela fé, ou seja, a sua fé vai produzir algo, vai exercitar algo na vida das pessoas. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo à igreja de Tessalônica, que eles não olharam simplesmente para a crise. Eles se tornaram saudáveis, porque eles estavam alicerçados à palavra de Deus. Outra coisa interessante que o apóstolo Paulo fala aqui, ele diz aqui que a abnegação do vosso amor. A palavra abnegação significa sacrificar os seus próprios desejos. Eu creio que aqueles irmãos de Tessalônicas, eles sacrificaram algumas vontades, alguns desejos do seu coração por amor à causa de Cristo. E eu quero dizer para você, meu irmão, se você não está disposto a se abnegar dos seus direitos, das suas vontades por amor a Cristo, é momento de você refletir na sua vida se realmente você está no plano de Deus e agradando ao Senhor. Muitas vezes nós somos tentados
a querer fazer a nossa própria vontade. Eu não estou com vontade de congregar hoje. Eu não estou com vontade de orar hoje. Eu não estou com vontade de visitar hoje. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje. Meu irmão, nós temos que entender de que quando nós nos convertemos, naquele momento, nós morremos para as nossas próprias vontades. Nós temos que aprender com a igreja de Tessalônica essa abnegação de você se doar ao Senhor, totalmente a Ele, se abnegar das suas vontades, dos seus desejos, por amor a Cristo. E essa era uma das características daquela igreja também. Firmeza da vossa esperança. Era uma igreja que ela estava embasada não só naquilo que ela estava vendo, mas algo mais à frente. E na nossa caminhada, nós temos que estar sendo crentes esperançosos, que tenham esperança. E qual é a nossa maior esperança? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pregar a volta de Jesus, nós temos que pregar sobre a cruz de Cristo, temos que pregar sobre o perdão, sobre o arrependimento de pecados, nós temos que pregar o amor, nós temos que pregar o compromisso. Esse é o nosso papel. Uma igreja saudável é uma igreja que entende de que não é mais a sua vontade, mas é a vontade do Senhor que prevalece. E eu acho interessante que lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, olha o que diz. Hebreus capítulo 10, no versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem foi que fez a promessa para você e para mim? Foi Deus, e Deus é fiel, e nós temos que guardar a nossa fé, guardar essa nossa esperança e continuar na nossa caminhada, no nosso dia a dia, professando o amor e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Outro texto interessante, Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Irmãos, existem promessas de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor diz de que o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de fato e um Deus de certezas e de verdade. Ela vivia debaixo dessa expectativa, dessa esperança. Outra coisa interessante que o texto diz, lá em Tessalonicenses, no versículo 5 diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Meu irmão, esse é o nosso desafio hoje também. É de se tornar modelo para essa sociedade que está falida. Uma sociedade que está deprimida, que está angustiada. Uma sociedade que não tem esperança. Acha de que um homem, um presidente, um político, acha que um líder, um esportista, alguém parecido possa surgir e trazer uma certa segurança, e nós sabemos que isso não vai acontecer, porque quem nos traz a segurança e quem nos dá a segurança é o Senhor Jesus. E nós estamos no meio dessa transição. Hoje nós temos a oportunidade, como povo de Deus, de falar às pessoas, olha, nós somos saudáveis porque nós temos o Senhor conosco. Nós temos a palavra de vitória, a palavra da sabedoria, a palavra da graça, a palavra da misericórdia, a palavra que transforma o coração.
eu creio que nós temos que continuar nesses aspectos, assim como a igreja de Tessalônica fez. Seu líder foi embora, e eles ficaram ali, mas eles ficaram unidos, juntos, uns com os outros, combatendo as falsas doutrinas, as pressões da vida, os intempéries da vida, porque eles tinham um alvo. Eles realmente nasceram de novo. Eu creio que quando uma pessoa nasce de novo, uma das coisas que mais incomoda o seu coração é que ela quer combater o pecado. Ela quer acertar a sua vida, ela quer corrigir tudo aquilo que estava errado. Se ela estava andando de uma maneira torta, ela quer, não, eu quero consertar a minha vida, porque eu entendo de que para andar com Deus eu preciso ser como Deus é. E a Bíblia fala, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, sede santos, porque eu sou santo. E nós temos que buscar uma vida de santidade, uma vida realmente aos pés da cruz, como diz a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A marca daquela igreja de Tessalônica era uma igreja que não deixou de continuar ouvindo e meditando a palavra de Deus. Continuou debaixo dos princípios da palavra de Deus. E Romanos capítulo 12 ele vai falar sobre isso, sobre você cultuar a Deus todos os dias. A sua vida tem que ser uma vida de culto ao Senhor constantemente. O seu corpo é santuário do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo no qual ele habita. E você tem que entender de que agora você tem comunhão com o Pai, direto com Ele. Não há mais intermediário aqui na terra. Você acorda pela manhã e você vai buscar ao Senhor, você vai buscar a Deus, você tem tempo com Deus, você tem tempo com a palavra, você tem tempo de conversar com o Senhor, abrir o seu coração e dizer quem realmente você é, dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus desejos. Ou seja, hoje você é livre, você tem acesso ao Pai no nome de Jesus, porque Ele é o seu sumo sacerdote, Ele é quem leva as petições ao Pai, através das suas orações. E nós temos que entender de que a nossa vida, ela tem que ser um culto diário ao Senhor. Nós cultuamos a Deus não só quando estamos reunidos em determinado lugar, seja num galpão, seja em um salão, seja nos nossos pequenos grupos, ou na reunião de oração. Não, nós estamos cultuando a Deus com o nosso corpo, no nosso dia a dia. E nós cultuamos a Deus no nosso trabalho, nós cultuamos a Deus em nossa casa, nossos afazeres, nós cultuamos a Deus quando estamos praticando esporte, nós cultuamos a Deus a todo momento. A todo momento. Porque Deus habita aqui, dentro do nosso coração. Outra coisa interessante, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, ele vai falar sobre ser um imitador de Deus como filho amado. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor. Cultuar a Deus com o próprio corpo, um culto diário ao Senhor, com a sua vida. E aqui o desafio é ser depois imitadores de Deus. Ser como Deus é, imitá-lo na sua forma de agir, de pensar, de proceder. Ele diz mais aqui, o texto: andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O que é andar em amor? O que é amar? O que significa a palavra amor para você?
É fácil definir o amor? É fácil falar sobre o amor? Eu defino amor olhando para Cristo. Jesus Cristo nos amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor de Deus foi um amor sacrificial. Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados. E nós temos que amar com esse amor, o amor sacrificial, e nos entregar a cada dia a Cristo. Usar a palavra abnegação, né? Não tenho mais direitos. A minha vida pertence ao Senhor. Nós estamos chegando ao final da nossa mensagem e eu gostaria de deixar alguns desafios para você. E se você fosse perguntar para mim, pastor, me dê um exemplo de como deve ser meu comportamento, como deve ser a minha vida devocional, a minha vida diária com Deus, como deve ser a minha vida diante da sociedade, como um cristão, o que eu realmente devo fazer? Se o senhor fosse pegar um texto hoje assim e falar assim, olha, vive essa base, qual a base que o senhor me daria? Qual o tripé da vida espiritual? Eu diria para você, com toda a segurança daquilo que eu tenho vivido hoje, o tripé da vida espiritual de um cristão é palavra de Deus, oração e comunhão. Vou repetir para você. O tripé da nossa fé, da nossa vida cristã, importantíssimo isso, nós não podemos negociar isso. Palavra de Deus, oração e comunhão. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, no versículo 42, e eu vou caminhando para o final dessa mensagem, desafiando você e sendo desafiado também pela palavra de Deus, e vendo aqui nesse texto, nessa lição que a igreja de Atos deixou para nós, o início da igreja, os nossos irmãos da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos de Deus na comunidade. Olha só que interessante, Atos 2:42, até o versículo 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e de bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? 3 coisas importantes para que você possa recapitular aqui e entender a mensagem central que o Senhor está falando para nós hoje. O tema da mensagem é Igreja saudável em tempos de crise. Não importa a crise, não importa a tempestade, se eu sou um homem saudável, espiritualmente falando, essas situações, elas vão passar na nossa vida. Eu estou falando de um contexto meu, daquilo que eu tenho vivido hoje, como um pastor, como um homem de Deus, como um cristão, como um pecador, como um funcionário público, como um homem da sociedade, como um pai, como um esposo, como um filho. Eu posso dizer para você que eu vivo hoje dentro de uma perspectiva de que Deus se faz presente na minha vida em toda e qualquer circunstância. Ou seja, a crise virá, a luta virá, mas se eu estiver saudável, se eu estiver fortalecido, ela vai passar e eu vou continuar perseverando na palavra do Senhor. É como uma enfermidade.
A enfermidade vem sobre a nossa vida, sobre o nosso físico, nos ataca, mas se eu me alimento, se eu faço as coisas como deve ser feito, se eu sigo as determinações da prescrição médica, se eu faço repouso, se eu tomo medicação, se eu me alimento com comidas saudáveis, essas crises elas vão passar. Assim também eu quero transformar isso para a nossa vida espiritual. As crises estão aí. Mas a pergunta é, você é um crente saudável? Eu vou repetir. Você é um crente saudável, ou se considera um cristão saudável? Porque o saudável, na perspectiva de Deus, é aquele que está ligado com Ele, é aquele que está junto com Ele em todo e qualquer momento. E para que isso aconteça, primeira coisa, primeiro perfil, a primeira característica de um crente saudável é um crente que se alimenta da palavra de Deus, é um crente que lê a Bíblia, é um crente que ouve aquilo que Deus está falando para ele e coloca o coração em obediência, dizendo: Deus, eu quero obedecer, Deus, eu quero caminhar com o Senhor, Deus, eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração, Deus, eu quero abandonar a prática do pecado, Deus, eu não quero mais ver esta vida da mesmice, eu não quero ser aquele mais ou menos na vida cristã, eu não quero dar jeitinhos na vida para poder continuar a viver. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela também nos transforma. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. 1 Timóteo 2, ele vai falar sobre isso. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos enfrenta, ela nos corrige, mas ela nos educa, para que nós possamos ser homens e mulheres transformados por Deus. Então o tripé da vida cristã é esse. Primeira coisa, é aqui que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, estavam juntos, no partir do pão e nas orações. Palavra de Deus, comunhão e oração, juntos, no mesmo propósito, e por conta disso, da obediência, o que o Senhor estava fazendo naquele lugar, naquela igreja, naquela comunidade, com aquele povo, Deus ia abençoando, havia milagres acontecendo, cura, restauração, libertação, de maneira que as pessoas que estavam fora queriam estar dentro, quem estava dentro não queria estar fora, porque era muito bom. Estar na presença de Deus é muito bom. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós nos sentimos seguros e protegidos pelo Senhor. Outra coisa interessante, já chegando para o final da mensagem, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu recebi uma pergunta, porque nós mudamos de um templo menor, com capacidade de 60 pessoas, e fomos para um templo maior agora, com capacidade de 300 a 400 pessoas, e uma irmã querida minha perguntou assim: pastor, agora tem que encher isso daqui. Eu sei que ela não falou aquilo por maldade ou por dureza do coração, mas a preocupação que ela tinha, falou: poxa, o espaço é maior e nós somos um grupo pequeno, mas tem que vir mais gente para cá, pastor. Como que isso vai acontecer? E eu quero dizer para você, como eu pensei naquele momento, eu falei assim: Deus proverá todas as coisas. Porque quem vai acrescentar não sou eu, não é você, não somos nós. É Deus quem acrescenta através do meu testemunho e através do seu testemunho. Porque a melhor estratégia de evangelismo que existe não é o panfleto, é a vida. É a vida. Haja visto que você pode lançar um produto aí e falar 1000 coisas sobre o produto e tal, e de repente as pessoas começam a comprar, mas o que acontece?
uma propaganda linda, mas o produto não é bom. E não vai continuar a vender. Por quê? Porque as pessoas vão comunicar umas com as outras. Se não fosse, olha, esse produto aí eu comprei, ó, não é bom não. O Evangelho não é um produto. O Evangelho é transformação de vida. E você é o modelo para isso. A igreja do Senhor Jesus é o modelo da transformação de muitas vidas reunidas em um determinado lugar, que traz o impacto à sociedade, traz o impacto para as pessoas que estão ao seu redor, lá no seu trabalho, como você se comporta, lá no seu lar, como você se comporta, diz tudo quem você é, da sua crença, do seu Deus, do amor que você tem por Ele, da sua devoção. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar. Nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pela sua vida. Talvez você se deixou levar por tantas informações que o mundo traz, que a mídia traz, e você se esqueceu de ser um crente saudável. Eu gostaria de orar pela sua vida hoje para que você se torne um homem ou mulher de Deus saudável. E se você que está me ouvindo hoje, você ainda não entregou seu coração para Jesus, hoje é a sua oportunidade também. Dizer, Deus, eu quero ser um cristão saudável hoje. Eu quero me alimentar da tua palavra. Eu quero ser um homem de oração, mulher de oração. Eu quero ter comunhão com os meus irmãos. Eu quero reproduzir outras pessoas para o teu reino através da minha vida. Feche seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor e te louvar por esse dia, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por esta palavra poderosa, ó Deus, que o Senhor trouxe ao meu coração. Obrigado por cada um que está ouvindo esta mensagem, que ouviu esta mensagem, que o Espírito Santo venha tocar e que nós possamos ser uma igreja saudável diante desta crise, ou destas crises, porque o Senhor é conosco, Pai. Assim como o Senhor tratou e trabalhou no coração da igreja tessalônica, trabalha e trata com o nosso coração também. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza para que a tua vontade seja feita nos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu oro assim e te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando o nosso culto. Eu vou fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vou dar a bênção aqui. Quero deixar um abraço para você, para a nossa comunidade Caiçara, aqueles que estarão presenciando, ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Amém? Eu vou orar agora. Senhor, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, e te louvar por esse momento tão especial. Obrigado por este culto abençoado, obrigado por esta palavra abençoada que o Senhor trouxe a nós, Deus amado, da nossa comunidade. Pai, ouve, ó Deus amado, toca no coração daqueles que vão estar ouvindo essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Pai, que a graça do Senhor nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, Igreja Cristã Evangélica do Caiçara, hoje e para todos sempre. E a igreja diga aí no seu lar, amém, assim seja. Deus te abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia para você. A paz do Senhor.